quanto que eu vou receber, né? Já previamente, em relação ao quanto que eu vou investir, seja em ações quanto em FIs? E aí, a resposta é sim. Dá para você ter uma previsibilidade, mas não dá para ter uma certeza. Olhando só para o lado de distribuição de lucros, que no caso das ações é através dos dividendos e no caso dos FIs é através dos aluguéis mensais, que são os rendimentos que eles pagam. Mas não dá para eu saber ou prever em relação à valorização tanto da ação quanto da cota. O que é a valorização da ação da cota? Basicamente é quando você compra um preço e ele cresce além daquele preço. Por exemplo, comprei a R$10 uma ação e ele foi para 12, então eu tive uma valorização. Ou comprei a 10 e ele foi para 9, eu tive uma desvalorização da cota. Isso não dá para a gente prever porque é o sobe e desce do mercado, que existem vários fatores que influenciam em relação a isso. Desde cenário econômico, desde ter mais gente comprando do que vendendo, ou vice-versa, mais gente querendo vender do que comprar, isso tudo influencia o preço da ação, tá bom? Mas como que eu vejo quanto que eu vou receber? Primeiro, você precisa entender o que é dividendos, tá? Dividendo é o que a empresa paga de lucro para os acionistas. Quem investe em ações é acionista. Especificamente, tem um indicador que a gente analisa quando a gente vai comprar ações ou FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, que são chamados os dividend yields. Dividend yield nada mais é do que a porcentagem em que vai ser distribuído do lucro em relação ao quanto você tem investido. Então é mais simples do que imagina. Ó, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir uma página para a gente dar uma olhada. Primeira coisa, como que eu sei? Ah, Renan, dá para ter uma previsibilidade? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, para a gente dar uma olhada em quanto que a gente tem essa previsibilidade, tá? Ó, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Eu tô aqui no site Guinvest Pro, tá? Esse site é um site pago, mas depois eu vou mostrar um que não precisa pagar, beleza? Primeira coisa, eu tô aqui, ó, pegando o ranking das ações que são os melhores pagadores de dividendos nesse ano, tá? Aí aqui a gente pode ver, ó, quantos dividendos que ele foi pagando. Isso aqui é o dividend yield que eu falei. Esse DY significa dividend yield, tá? Então, ó, se você for ver aqui, ó, tem várias empresas, como por exemplo, essa é a companhia de energia, 207%. Então, você consegue saber, se eu coloco X, eu vou ter 207% daquele lucro, tá? Mas beleza, vamos pegar aqui uma empresa que é mais conhecida para vocês ficarem mais cientes do que rola. Ó, eu vou abrir aqui, vamos para outra tela. Abrir aqui a Petrobras, tá bom? Petrobras, acredito que todo mundo conhece, tá? Então, esse site aqui já é gratuito, tá? Status Invest. Então, você pode vir aqui, ó, ele me mostra aqui, ó, Dividend Yield, tá vendo? Inclusive, nessa interrogação aqui, ele fala o que é, ó, indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas ações, tá? Então, esse Dividend Yield aqui, ó, da Petrobras, 25,75%. O que é isso? Nos últimos 12 meses, ele pagou, em relação a cada ação, R$ 7,80. Então, se você tem 100 ações, você recebeu aí pelo menos R$ 780. Se você tem 1.000 ações, você recebeu R$ 7.800. E por aí vai. Então, se eu tenho R$100.000 investidos e ele vai me pagar só de lucro, não de sobe e desce, tá? Tô falando só do lucro que a empresa tá pagando. Eu receberia em relação a 100 mil, 25%, que seria basicamente R$25.000. Só de lucro, 25.700. Entende? Então, isso aqui te dá uma pré-visibilidade, ou seja, uma visibilidade antecipada. Mas isso aqui pode mudar, tá? Várias variantes para mudar. E não é só uma ou outra. Por exemplo, a Petrobras ela passou um bom tempo sem pagar dividend yield, ou seja, sem pagar dividendos. Esse ano ela pagou bem. O mais importante é você saber analisar a empresa, tá? Se a gente for lá nos FIs, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui um FI BBPO11, tá? Que basicamente isso aqui é um fundo de investimento imobiliário onde você investe em agências do Banco do Brasil. Então, todos os bancos do Brasil são gerenciados por esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, na verdade, o aluguel, tá? Então, aqui, ó, você consegue ver BBPO11, tá? Olha quanto de dividend yield, 12,95%. Então, nos últimos 12 meses, pagou R$11,08 por cota, tá? Então, aqui, ó,
a cota nesse exato momento está R$ 84,20. Então eu não estou olhando para esse sobe e desce aqui do gráfico. Eu estou olhando quanto que ele está me pagando de dividend yield, ou seja, quanto que eu vou receber de dividendos. E aí, se a gente for aqui mais para baixo, 12% basicamente como se fosse 1% ao mês. Então, se eu tenho R$100.000 nesse fundo, eu vou receber R$1.000 todos os meses. Tá claro? Ó, se eu vier aqui, eu tenho aqui os dividendos, ó. Tá vendo? No ano de 2022 é o verdinho e 2021 é o laranjinho. Então, aqui a gente pode ver, ó. Mês de janeiro, ele pagou aqui 89 centavos. No mês de fevereiro, 89 centavos. Março também. No ano passado, ele pagou um pouco mais, ó. Pagou R$1,08, R$1,08, R$1,08. Mas todo mês está pagando. Tá vendo? Então, ó, aqui a gente consegue ter essa previsibilidade. E aí eu consigo ver até, ó, os últimos 5 anos, por exemplo. Quanto que ele pagou desde o início, né? Aqui, ó, desde 2016 que o fundo tá aqui, ó. Ó, ele vem pagando. E sempre pagou bem. Por quê? Aí é um ponto importante, só para vocês entenderem. Ele paga bem ali no BBPO11, né? Porque é um contrato com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, cara, né? É difícil ter um inquilino, mas esse fundo tem um detalhe importante. Ele é mono-inquilino. O que é mono-inquilino? Só tem um único inquilino, que é o Banco do Brasil. Por mais que seja muito grande, se o Banco do Brasil em algum momento decidir não estar lá, aí acabou. Né? Vamos dizer assim, teria que encontrar outros bancos e tudo mais, e por aí vai. Mas, sim, o fundo é muito atrelado ao Banco do Brasil, eu acho mais difícil. O que pode acontecer é, com a demanda de contas digitais e tudo mais, a demanda de agências diminui. E aí acaba que alguns fundos ficam com alguns imóveis livres. Basicamente isso, tá? Então, na real, quando a gente analisa tanto a ação quanto o FI, você precisa ter na tua mente que não é só ver o que está pagando mais, e sim ver o que está pagando mais com todos os quesitos que a gente vai analisar. Mas ficou claro que sim, eu consigo ter uma previsibilidade, mas não dá para ter certeza em relação ao sobe e desce, e sim sobre o quanto que ele vai me pagar de dividendos. Ou pelo menos pelo histórico que ele costuma pagar. Tá claro? Beleza. Deixa eu ver uma outra dúvida aqui que a galera botou. E aí eu vou chamar alguém pra gente já bater um papo. Renan, quanto que eu preciso investir para ter uma renda mensal? Olha que pergunta interessante. Muitas pessoas, às vezes, quando me procuram, até mesmo alunos, depois que se tornam alunos, investidores profiles, falam: Renan, eu achava que eu precisava ter pelo menos uns 10 mil, 50 mil reais para investir e começar a ter uma renda. Na real, não. Você pode começar a ter renda até com R$1. Como assim, Renan, com R$1? Sim. Se você investe R$1, no dia seguinte você vai ter R$1 em centavinhos. Já é uma renda, concorda comigo? Só que não é uma renda que vai te bancar. Então, ó, o conceito de renda é qualquer dinheiro que entra para você. Isso é o conceito de renda. Então, se está entrando dinheiro para você sem a tua força de trabalho, show. Que seja pouco. Você tem que pensar, se está entrando pouco é porque eu estou colocando pouco. E quanto mais eu colocar, mais vai entrar. E aí, você vai poder colocar 10 mil, 50 mil, 1.000, 100 mil, 200 mil, 300. Aí vai de acordo com você. O mais importante para quem está começando, se não tem um capital muito grande, é focar em gerar outras fontes de renda, investir cada vez mais, que é o famoso montinho montão que a gente fala. Você vai começar a ter um montinho de renda. Você vai reinvestir para daqui a pouco você tinha um dinheiro, tem um pouquinho a mais. Aí o montinho que estava ali, veio um montinho a mais. Daqui a pouco vai ter um montão, entendeu? Mas a grande sacada para quem está começando é o reinvestimento. As pessoas, elas querem tirar o dinheiro para viver de renda, ganhando R$2 de renda. Pô, não faz sentido. Então pega esses R$2 e investe, que daqui a pouco vai ter R$2,50, 3, 5, 15, 50, 150, 300, 1.000, 2.000, e aí vai, tá? E cada vez que você coloca mais, mais você vai ter. Ah, ela já tem um potencial legal, consigo colocar uma grana boa. Show de bola, manda bala. E aí você tem que analisar qual é o dividend yield daquela empresa, quanto que ela costuma me pagar de juros. Então, se tem um dividend yield de 10% e eu tenho 50 mil reais lá, ele vai me pagar 5 mil reais. Entendeu? Basicamente é isso. É só você olhar, saber analisar a melhor ação, o melhor ao fundo e investir. E não só olhar para a maior taxa de lucro que eles estão pagando. Porque às vezes tem algumas pegadinhas que você pode cair numa armadilha.